81ª. Olha que linda paisagem aqui, recorde de venda de livros, de presença de crianças e adolescentes, de sessões de autógrafos. A gente está aqui marcando mais uma vez, entre várias atividades em que participamos, marcando mais uma vez a nossa luta pelas bibliotecas abertas. E eu estou aqui com a equipe que trabalha, além de muitos temas, que trabalha com isso. A Guadalupe, Maria de Guadalupe e a Ana Cláudia, e a Clarissa Ponte está fazendo aí a filmagem da nossa live. Porque a gente tem alguns convites para vocês, né? Essa luta, gente, já tem 6 anos, porque foi em 2019, quando eu assumi como deputada, que o governador do estado, Eduardo Leite, fechou as bibliotecas escolares. E, nesse sentido, eu vou começar a live. Nós organizamos uma frente parlamentar e fizemos muitos movimentos de 2019 para cá, porque a gente sabe da imensa perda que os nossos estudantes, mais de 700 mil estudantes, sendo mais de 300 mil do ensino médio, tem ao não ter a política da biblioteca na sua escola. Olha quantos estudantes atinge, e as estudantes, e a gente não admite que uma rede de estado do Rio Grande do Sul não faça concurso para bibliotecária, não abra o cargo de técnico e técnica em biblioteconomia, não garanta pessoal, inclusive com estagiários, com responsáveis, professores. Essa seria a equipe de uma boa biblioteca a serviço de uma escola e da comunidade, porque para nós biblioteca não é só da escola, é das mães e dos pais, da comunidade escolar, como muitas escolas de Porto Alegre sempre tiveram fichinha das famílias e que retiravam livros, né? Então, isso é um crime continuado. De lá para cá, a gente vem mobilizando esforços, e eu quero, depois as gurias vão contar alguns dos esforços, mas eu quero ler um que hoje nos acalentou a alma, que é um artigo publicado no Matinal, né, um jornal online, da professora Ângela Chagas, e um artigo de opinião, cujo título é Uma Triste Melodia nas Bibliotecas das Escolas Públicas do Rio Grande do Sul. A professora Ângela acompanhou muitos debates nossos na Assembleia Legislativa, e ela então traduziu com uma sensibilidade, com uma força tão importante nesse seu artigo, que ela entrou numa sala escura com apenas uma lâmpada fluorescente que insistia em piscar, portanto nem funcionando. E em meio a prateleiras abarrotadas de livros cobertos de pó e traças, encontrei um jovem negro de cabelos raspados e roupa esporte tocando com maestria um velho piano. E ela diz que durante 6 meses em que viajou com frequência para registrar a rotina daquela escola, ela presenciou 3 estudantes de ensino médio fazendo da música e com alegria na biblioteca em ruínas. Biblioteca em ruínas. E aí ela diz que o primeiro registro que ela está fazendo no Matinal, na reta final da Feira do Livro onde estamos, onde milhares de pessoas circulam na Praça da Alfândega, imbuídas dos encantos da literatura, nas nossas escolas públicas, ela dedica o primeiro artigo do Matinal a essa tristeza, que esse espaço de formação de leitores é fechado dessa maneira, degradado dessa maneira, abandonado dessa maneira, é retrato fiel e cruel da política educacional da precariedade. Não, e aí a Ângela segue retomando, então, essa história que eu falava para vocês, de 2019 para cá, de decisão política do governo do estado de fechar as bibliotecas e de não fazer concurso. Como escreveu Luiz Fernando Veríssimo, diz ela, a biblioteca é o lugar onde começamos a nos conhecer. Agora, vocês imaginem o quanto perdem os nossos estudantes não conseguindo encontrar, né, caminhos para se conhecer, para conhecer suas emoções, para ampliar sua visão de mundo, para sonhar
que é um lugar de sonho, é um lugar de ampliação de vocabulário. Guadalupe, que foi professora e diretora, depois vai nos contar um pouquinho das experiências lá, e que um governo tenha coragem, né, de dizer que prioriza a educação, porque sim, Eduardo Leite chama a educação de prioridade e fecha as bibliotecas. Então a gente aqui, e aí eu vou pedir para a Lupe nos contar, a gente aqui na Feira do Livro, nós vamos entregar a nossa cartilha aos livreiros, aos formadores e às formadoras de opinião, como a gente vem fazendo, como fizemos lá no Instituto Sinandar, como fizemos lá no curso de técnico em biblioteconomia do Instituto Federal, que estão ansiosos e ansiosas por fazer concurso e ir para bibliotecas escolares. Nós aqui na Feira do Livro também marcamos a nossa presença com essa cartilha, que ela traz, por exemplo, retratos da leitura do Brasil. E as notícias não são boas, né, Guadalupe? É verdade. Então, primeiro eu quero dizer que é com muito orgulho que eu participo desta ação específica com a deputada Sofia, que preside a Frente Parlamentar de Incentivo ao Livro e à Leitura. Uma frente parlamentar que agrega, que reúne profissionais, professores, professoras, bibliotecários, bibliotecárias, estudantes, todos que lutam pelo espaço da biblioteca, né? Que é muito mais do que um espaço físico, como a deputada Sofia estava colocando. E a gente compartilha aqui com vocês um dado alarmante, muito triste, que a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revela que nesses últimos 6 meses, 53% dos brasileiros não leu nem parte de um livro, ou seja, quanto menos um livro inteiro. Então, essa luta da deputada Sofia, né, que agrega todas essas pessoas, que defende a biblioteca da escola pública aberta, com mediação de leitura, porque a leitura vai para muito além da informação, né? Ela aprofunda a condição de criatividade, sensibilidade, escrita criativa, que é tão defendida, não é, pela política educacional aí do governo. Como nós vamos formar escritores criativos sem o espaço do livro e da leitura nas escolas? Tem a dimensão estética também. Os livros infantis estão cada vez mais maravilhosos. Sim. Os ilustradores e as ilustradoras. Né? Porque a gente, quando fala do livro, fala da história em quadrinhos, fala de cartoons, fala de contação de histórias. Então, assim, nós também estamos celebrando que nós estamos... já aprovamos na Comissão de Educação, e agora vai para a votação final, o dia do contador e da contadora de histórias. Ou seja, a dimensão da biblioteca, que sempre tinha um cantinho de contação de histórias. Guadalupe, as tuas escolas? Sim, todas. Neuza Brizola, escola infantil, era ou não era com um privilégio de mediação, que a biblioteca não é um lugar morto? Sim, com certeza. A minha última experiência na rede municipal, antes de eu me aposentar, foram 8 anos na escola infantil Dr. Walter Silber. Uma experiência incrível de biblioteca, com o cantinho de mediação de leitura, com o baú das fantasias, cheio de... As crianças abriam e se vestiam. Então, além da retirada do livrinho toda sexta-feira, que ia para casa. Com uma sacolinha especial. Como sempre, né? É uma leitura compartilhada com a família. As crianças vivenciavam muito, uma memória muito emocionante que a gente tem, né? Do quanto a leitura, o livro, a leitura, essa experiência é libertadora e traz não só, né, formação, não só potencializa a alfabetização, como desenvolve, né, na plenitude as nossas crianças, adolescentes e jovens. Não existe educação integral sem livro e leitura e sem biblioteca. O Jefferson Assunção, e aí eu vou lembrar disso, eu sempre lembro que ele é o secretário do livro da leitura do Ministério da Cultura. Ele veio aqui na abertura da Feira do Livro, Ana, e ele disse, esta feira, na rua, aqui na praça, ela dá valor, ela é a sociedade validando
o livro e a leitura. Então, qual é o sinal que tu dá numa escola quando tu fecha as bibliotecas? Né? O que tu indica para uma comunidade, para umas crianças que já em casa não tem? Os nossos filhos vão ter a sua prateleirinha em casa, tem livrinho para cá, todo dia ganham livro de classe média, leitora, mas as nossas crianças, a grande maioria, não tem isso em casa. E na biblioteca e na escola, esse lugar sagrado do livro, dedicado ao livro, com um profissional dedicado ao livro fechado. E aí nós tivemos que tomar atitudes não só de mobilização, como livraços, como audiência pública, como exposição, que depois a Lupe vai contar das exposições, deixar para ti essa tarefa, porque eu vou passar para a Ana falar da nossa luta jurídica, porque a gente entendeu, né, Ana, que isso também é um lesa pátria, desculpe, é o interesse público e patrimônio público jogado fora. Isso é muito importante até ressaltar, assim, de todas as ações que o governo Leite fez em ataque à educação, a questão da biblioteca ela sempre foi muito difundida no mandato da Sofia. Quando ela estava lá em 2019, a gente começou a falar lá quando estava na Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia ali da Assembleia, a gente entrou com representação no Tribunal de Contas, onde só em 2024 teve, onde a gente pela segunda vez estava à frente da Comissão de Educação e a gente conseguiu esse retorno. Mas uma outra ação que nós fizemos também na Comissão de Educação, né, Sofia, quando a gente estava monitorando obra escolar, a gente obviamente mandava vários e-mails para as escolas e perguntava, olha, a biblioteca está aberta? E as respostas que a gente tinha para as direções, para os professores, para a escola não ter os relatos que a gente tinha de uma pena, nossa escola é tão bonita, tem tantos livros, mas não temos quem possa abri-la, quem possa ter um espaço aberto para os estudantes acessarem. Então, isso para as equipes, os relatos que vinham eram até sofrimento, sabe? Eu acho que para uma escola não ter uma biblioteca com acesso para os alunos é um sofrimento para toda a equipe, para a comunidade. Então, de todas as ações, eu acho que essa é uma das mais cruéis, sabe? Que é não permitir, bem isso que a Sofia traz, que é não permitir para a criança, para o adolescente, esse acesso à imaginação, ao conhecimento, a tudo que o livro proporciona. Então, além dessa vitória que a gente teve, né, em 2024, onde o Tribunal de Contas aponta a necessidade de ter concurso público para o curso de biblioteconomia, reconhece que as escolas têm que ter o bibliotecário dentro da sua estrutura, também recomenda que o governo do Estado faça o concurso público. Só que, para nossa surpresa, até agora não foi anunciado, né? Então, isso segue sendo uma pauta muito difundida no nosso mandato. Eu acho que a gente vai seguir nessa luta, porque não tem como abandonar uma das principais lutas da educação, que é essa questão do direito do livro, da leitura, do aprendizado, de proporcionar tudo que proporciona para as crianças. É isso que a Ana falou, gente. O Tribunal de Contas já definiu, já determinou, inclusive recomendou ao Conselho Estadual de Educação que fiscalize as escolas para saber se tem bibliotecas e bibliotecas abertas. E aí, nós fizemos várias estratégias. A gente vai contar um pouquinho mais para vocês que, além das cartilhas, a nossa cartilha, ela tem, além do retrato da leitura que a Lupe falou, ela tem toda a legislação que prevê e obriga a ter bibliotecas escolares, que cria a rede de bibliotecas, as SEBs no estado do Rio Grande do Sul, a normatização do Conselho Estadual, que diz, inclusive, quantos livros por tantos alunos. Então, está tudo aqui que a gente mostra, e aí fala das exposições, Guadalupe. Nós já fizemos 2, eu quero que tu conte as nossas exposições que hoje são itinerantes. Sim, então, são 2 exposições itinerantes, como a deputada está colocando. A primeira delas, ela tem a ênfase no direito ao livro e à leitura, mostrando a representação, fotos de bibliotecas de escolas públicas, né, gaúchas, fechadas. Essa exposição, ela iniciou na Assembleia Legislativa, depois ela foi para inúmeras escolas, e inclusive essa exposição viajou para Brasília. A deputada Sofia levou para a Câmara dos Deputados, a Clarissa, que está aí atrás da Câmara,
conosco, né? Nós levamos a exposição e essa exposição foi exibida durante uma audiência pública em defesa ao livro e à leitura na Câmara dos Deputados. A segunda exposição foi realizada recentemente, teve o seu início na Assembleia Legislativa, agora também está itinerando nas escolas. Em virtude dos 120 anos do nascimento de Érico Veríssimo, a deputada Sofia, então, iniciou uma pesquisa, né? Deflagrou uma pesquisa às escolas, quais escolas no Rio Grande do Sul têm bibliotecas cujo nome é Érico Veríssimo. Que homenageia Érico Veríssimo. É lindo os nomes, o itinerário dos nomes das escolas, das bibliotecas. Aí as escolas responderam, né, deputada, e enviaram fotos, registros, a nossa equipe aí, né, e ela está itinerando. E tem 2 banners, ó. Vamos mostrar. Isso, eu estou mostrando aqui, tu pode contar, né, o conteúdo da exposição Guadalupe. Então, cada banner, ele mostra, então, além das bibliotecas, né, também traz um histórico da trajetória de vida e história de escrita do próprio Érico Veríssimo. Tá, gente? Uma linda exposição, inclusive, quem quiser a exposição, entra em contato com o mandato, né, deputada? Perfeito. Que a gente disponibiliza aí para colocar em escolas, associações, onde vocês quiserem. Algumas dessas bibliotecas chegaram, 1 ou 2 que foram na abertura, foram inauguradas pelo Érico Veríssimo. Isso mesmo. A escola Teachable levou um álbum de fotografias onde o próprio Érico Veríssimo visitava a biblioteca, inaugurava a biblioteca. Emocionante, gente. Olhem que patrimônio. E logo, logo nós vamos fazer levantamento de outros nomes de bibliotecas para trabalhar pedagogicamente essa luta, né? Uma luta com contornos pedagógicos. E aí eu quero falar de outra estratégia nossa, né? Porque, então, além de atravessarmos a pandemia, e aí então, foram 2 anos em que nós estávamos em casa tratando de sobreviver, toda a rede estadual, municipais, nós depois veio a enchente, né? Enchente, perdemos bibliotecas. Então, durante a pandemia, nós perdemos bibliotecas, porque a pandemia, escolas fechadas, destelhou, teve vento, destelhou escola. Então, quando nós voltamos para a escola, e eu falo nós, que é a nossa rede de escolas, encontrou muita coisa degradada e muito livro perdido. E o que a gente começou a fazer então, meninas? Campanha de doação de livros. Nós não estávamos lembrando que nós íamos... É um outro projeto que derivou dessa luta. E assim, gente, nós recebemos milhares, eu diria para dizer milhares de livros, já distribuímos milhares de livros. E claro, nós selecionamos, esses aqui estão chegando agora, porque hoje a gente está começando a coletar para uma nova iniciativa, uma iniciativa muito bonita. Veja, a gente monta caixas de livros, a gente recebe os livros, os que não estão em condições vão para reciclagem, a nossa equipe pedagógica trabalha esses livros, né? E a gente leva com uma caixinha customizada para todas as escolas que nós visitamos, para que a meninada sinta vontade, curiosidade, venha para a luta para abrir as bibliotecas. E dessa vez, agora essa leva, e nós chegou já uma caixa do nosso amigo Cris, outras de outros do Mário Browne, nós estamos coletando livros para o programa de remissão de pena da cadeia pública de Porto Alegre. A escola nos chamou, né, Guadalupe? Isso mesmo. A escola do presídio, que era do presídio central e que vai ser da cadeia pública. Então é uma escola que atende os apenados. E junto com a escola vai ter o programa, está começando nesse mês de novembro, recomeçando, de remissão de pena. Vocês sabem que cada livro lido... Então, primeiro tem uma seleção de livros. E nós estamos coletando livros para adultos, então é jovens adultos, e vamos ter uma entrega oficial com o secretário de segurança e tudo, para que os apenados escolham o livro a partir da seleção da escola. Eles têm que ler e depois eles fazem um resumo, uma resenha. E essa resenha é aprovada ou não por um comitê. E há um momento que aprova cada livro, um dia menos de
detenção. Então, nosso movimento, que é de mobilizar livros para as escolas, para as bibliotecas comunitárias, agora também adota as escolas de presídios e a remissão de penas. Então, todo mundo convidado. Hoje a gente já recebeu esses aqui para a nossa live. Aqui tem uma caixinha também que a Clarissa pode mostrar que já chegou. Que nós continuamos, gente, recebendo livros. Esses livros vão ajudar pessoas a reestruturarem suas vidas e ajudam a gente na luta das bibliotecas, ajudam a escola a se animar e criar projetos alternativos e continuar lutando, que agora nós vamos continuar cobrando do governo Leite que cumpra o que o Tribunal de Contas disse. Então, assim, é uma luta linda, nós adoramos fazer, porque a gente tem lido muito mais, né, Ana? A Ana teve a sua biblioteca perdida na enchente, né, Ana? E ela, assim, de tudo que caiu na tua casa, tu sentia... Foram os livros. Os livros, inclusive, eu acho que isso é muito importante, porque foi através do livro, eu vim de periferia, né? Então, se eu cheguei e tive hoje é por conta dos livros que já li, por esse resgate que as escolas... Inclusive, eu sou de São Leopoldo, a minha mãe, quando a gente foi para a comunidade onde a gente morava, a escola era bem nova. Minha mãe deu toda a coleção do Érico Veríssimo para a escola. Eu lembrei agora. Todos os livros que ela tinha do Érico, ela doou para a escola. E eu acredito que deve ter até hoje, porque eram livros bons, assim. Então, isso é importante, assim, a comunidade, as escolas, acho que as escolas, além de ser abertas, a biblioteca é um bom espaço, assim, de integração da comunidade. Acho que a gente tem que preservar isso, porque a biblioteca livros salvam vidas. Salvam vidas, gente. Então, para encerrar a nossa live... O pessoal está perguntando sobre onde doar. Ah, beleza, tem que encaminhar para lá no nosso gabinete, mas nós vamos buscar, gente. Nós fomos buscar em muitos lugares já. Nós fomos buscar em Canela. 8 mil. Veja, lá 8 mil livros, gente. Nós pagamos para buscar e vocês não vão acreditar que em Canela houve uma grande mobilização para doação, livros maravilhosos, e a ONG, a organização que fez a campanha, não conseguiu entregar para prefeituras, ofereceu para prefeituras que não quiseram receber. Dá trabalho organizar livro. E nós também vamos buscar, eu quero contar isso para vocês, o acervo do Celso Sisto, escritor e contador de histórias, que estava na Casa da Praia, em Cidreira. Então a gente vai buscar, e ele hoje compõe um acervo separado na ONG Cirandar. Então tem vários subprodutos legais dessa campanha de vários anos, e um outro deles que eu quero também oferecer para as escolas, para os educadores. Nós estamos pensando uma forma de fazer circular, que é o espetáculo do Grupo Cerco, que é baseado no livro O Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Nós fizemos um movimento para que a Assembleia Legislativa, né, promovesse agora pelos 120 anos esse teatro. Daí a Assembleia conseguiu combinar um pocket, um teatro menor, com inserções sobre a obra de Érico Veríssimo. Eu assisti. Gente, está maravilhoso. Então, outra forma, outra estratégia, além da contação de histórias, além dos acervos atualizados, das estantes, das novidades, da biblioteca, enfim, da pesquisa, é também o teatro. O teatro é uma forma de aproximar as crianças da história e do livro. Então, é também um movimento que a gente faz muito, valorizar muito o teatro, e agora a gente tem esse Grupo Cerco, com um produto muito bonito a partir do Incidente em Antares, que a gente quer fazer circular nas escolas e vai trabalhar nisso, podem ter certeza, no ano que vem. Então, gente, muito obrigada. Agora a gente pede que compartilhem essa live. Nós vamos circular na Feira do Livro agora, levando a nossa cartilha, porque essa cartilha é para formadores de opinião. A gente quer entregar para os livreiros, livreiras, porque eles se indignem também, porque eles estariam vendendo muito mais se tivesse uma política para bibliotecas, né? E a gente tem o Adote um Escritor, encontrei crianças ali comprando. O Adote Escritor sobreviveu aqui na rede municipal. Era um programa nosso que nós trabalhamos nas administrações populares. Tivemos que lutar muito para ele não se perder com os governos de direita. E eu era vereadora quando nós lutamos muito. Então, a gente vai circular. A gente pede que vocês fortaleçam essa luta, que vocês façam como a Ângela Chagas.
Ela denunciou num artigo belíssimo no Matinal, a partir do que viveu com a gente na escola. Olhem para o direito ao livro e à leitura e nos ajudem denunciando e pressionando. Viva o livro e a leitura, gurias, e obrigada pelo trabalho tão lindo da equipe. Obrigada. Vamos juntas. Aqui da Assembleia Legislativa.